Tudo bom, pessoal? Beleza? Bom dia. Aqui é o professor Jean. Então a gente vai dar continuidade aí à nossa disciplina de estágio supervisionado 1, estágio de Ciências Naturais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte introdutória das bases legais que determinam a educação, mas principalmente uma coisa que é muito importante para o estágio. E que, primeiro, eu também queria agradecer a participação de vocês na nossa atividade diagnóstica. Eu gostei muito da atividade, ficou bem legal. Então, bastante gente participou com bastante detalhe. Teve gente que foi um pouco simplista, mas a maioria do pessoal foi bem detalhista e contribuiu bastante mesmo. Eu vi que muita gente tem muita dúvida sobre montar plano de aula, que conteúdo selecionar para dar, como que faz essa seleção de conteúdos. Então isso é uma dúvida, né, e uma preocupação que é recorrente para a gente como professor, né, em toda a nossa vida. E acho que é uma parte muito importante mesmo, faz sentido a dúvida de vocês. Eu vi que vocês focaram mais na parte burocrática, né, antes na disciplina, então preenchimento das fichas. E agora a gente vai focar um pouco mais nessa parte didática mesmo, né? Então, parte que eu acho muito relevante, muito importante para a gente como professor, né? Vocês como futuros professores. Então a gente vai começar dando uma base agora e a gente vai finalizar a aula de hoje já falando sobre currículo, sobre os conteúdos que você precisa colocar no currículo de ciências. Como que eu vou descobrir esses conteúdos? Onde que eu consulto isso? Onde que eu vou ter essa informação? Ok? E aí a gente vai propor uma atividade, que vai ser a atividade que vai fechar o nosso primeiro bimestre, em termos de nota. Ok? Então é uma aula importante. E mais importante ainda é que vocês já tenham esse prazo, assim que eu submeter ela para vocês. A aula vocês podem assistir um pouco mais para frente, mas para vocês já começarem a pensar na atividade que a gente vai precisar fazer, tá bom? Então, para te dar início, a gente precisa lembrar que a educação é um direito fundamental. Quando eu digo direito fundamental, é um direito que está previsto na Constituição, né? Então, a Constituição, nos seus artigos de 205 a 214, a nossa Constituição brasileira, né, que é o código máximo, então, que protege todos os nossos direitos. Nos artigos de 205 a 214, ela versa sobre a educação. Essa fala sobre educação ela já começou lá em 1934. Então, na Constituição de 34 já se falava que a educação era direito de todos. Mas isso vai ganhando corpo com o passar do tempo e ganhando uma visão mais ampla e mais progressista, né? Que é a visão da Constituição de 1988. Que a gente tem assim de artigos? A gente tem várias questões que indicam a obrigatoriedade de alguns serviços e de alguns princípios da educação, mas tem dois artigos que eu quero enfatizar com vocês, assim, né, do 205 a 214. Primeiro é o próprio 205. O 205 ele fala que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então a gente vê aqui que existe uma bipartição, né, dessa responsabilidade pela educação, dever do Estado e da família. Vocês veem que o Estado vem antes, né? Então, muitas vezes se coloca aquele papel do professor como educando no sentido mais social, né, do indivíduo, e a gente tem essa responsabilidade conjunta, né, como entes do Estado, né, nós como professores, nós somos profissionais do Estado, a gente é o Estado presente na sociedade, mas a gente divide essa responsabilidade com a família. Então, cabe ao professor, né, em sua primeira instância, a educação formal, né, a educação formal. As demais esferas da educação cabem primariamente à família. Quando a gente fala aqui que a educação é um direito de todos e dever do Estado, a gente joga isso para as entidades máximas, por exemplo, o presidente, o governador, o prefeito, mas quem verdadeiramente está fazendo a educação no seu ponto lá, realmente no enfrentamento com a sociedade, é o professor. É a zeladora da escola, é a diretora, é a atendente de creche. Então são essas pessoas que estão efetivamente ali em contato, fazendo a educação, né, e fazendo a diferença.
a gente vê que ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, é um pacto social. A educação envolve a ação de todo mundo. Então, quando a gente vai lá e exerce o nosso voto, por exemplo, em qualquer esfera municipal, estadual ou federal, a gente está fazendo uma escolha por um modelo de educação, por um tipo de educação. Então, a sociedade toda participa disso. Quando não acontece, não está tendo um ensino adequado, ou quando a escola não tem condições em determinado bairro, é a sociedade que vai lá protestar e que vai lá cobrar. Então, a sociedade está envolvida nesse processo de desenvolvimento da educação. E qual que é o grande objetivo da educação? Né? Pleno desenvolvimento da pessoa, tanto de faculdades mentais, quanto de acesso à informação, acesso, capacidade cognitiva, capacidade de interpretar a informação, capacidade de ler o mundo. Então, pleno desenvolvimento da pessoa. Se eu preparo para o exercício da cidadania, cidadania é o quê? Então, você saber todos os seus direitos e poder cobrar todos os seus direitos. Você ser um cidadão, né? Você ter seus documentos, você ter acesso aos serviços básicos e aos seus direitos fundamentais, saber que você pode cobrar pelos seus serviços básicos e direitos fundamentais, saber que você pode escolher os seus líderes. Então, isso é exercício da cidadania. E sua qualificação para o trabalho. Quando a gente fala em trabalho aqui, a gente não está falando só em ensino técnico. A gente está falando para o mundo do trabalho. Então, todas as esferas da educação preparam a pessoa para o trabalho. Ok? Seja em qualquer atividade que você mostra que você tem cumprimento de tarefas, que você tem prazos para intervir, até atividades mais práticas mesmo, que envolvem, por exemplo, o uso de uma tecnologia, o uso de um computador. Tudo isso é preparo para o mundo do trabalho, né? Então, desenvolvimento de múltiplas inteligências. E aí a gente tem também o artigo 208. O artigo 208 ele é bem interessante porque ele fala da obrigatoriedade e gratuidade da educação que o Estado deve garantir, né? Então, para todos os indivíduos dos 4 aos 17 anos de idade, inclusive sendo assegurada a oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, já faz uma menção à educação de jovens e adultos e a adequações que o Estado vai ter que fazer para ter ensino noturno, para ter outras possibilidades, né? Para que garanta o acesso desse indivíduo. Ok, mas a Constituição não é um documento totalmente dedicado à educação. Qual que é o documento maior assim que a gente tem de acesso à educação? É a LDB. Galera, antes, vocês vão ver que em todos os slides eu tenho um link em azul aqui embaixo. E aqui vocês têm o endereço do acesso a esse documento. Isso é muito legal porque vocês podem ir, vocês podem ver os artigos que eu estou mencionando, ok? Isso dá um acesso bem legal para a informação. Então, a maior assim, legislação brasileira da educação é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou LDB, né? Então, Lei 9394 de 96. É a legislação que regulamenta a educação formal e o sistema educacional. Lembrando que a LDB vale tanto para o sistema público ou privado, da educação básica à superior. Então, todos os níveis de educação em todas as suas modalidades. Então, a LDB é o maior documento da educação brasileira. Isso, galera, aqui não é uma aula de legislação de educação, de organização do sistema educacional brasileiro, tá? A gente só está relembrando alguns pontos. Mais uma coisa que eu queria enfatizar para vocês é o quanto isso é importante para concurso. Eu acho que muita gente tem interesse, né, em fazer um concurso para o Estado, para ser professor de ciências e biologia, ou até mesmo um curso do IF, né, para ser professor de biologia. E sempre cai, galera. Sempre caem muitas questões relacionadas com metodologias educacionais, leis educacionais. Isso é muito recorrente e é o que derruba a galera. Vou falar para vocês que biologia, geralmente, todo mundo que fez biologia vai saber e acaba indo bem. O que faz a diferença são as questões de educação, ok? Eu falo por mim mesmo, então, durante a graduação eu acabei não vendo muito bem por uma questão minha, mesmo uma questão pessoal, né? Acabei não me dedicando muito nessa parte. E para os concursos depois que foram acontecendo, foi realmente uma dedicação pessoal, que aí eu consegui montar essa base assim de conhecimentos em educação, que facilitam mais. Aí eu fui relembrando as coisas da graduação que na época eu não consolidei direito e fui percebendo o quanto isso era importante. Então tá, só um toque para vocês
que não falo nem para nossa disciplina, a gente nem vai ter uma prova dessa parte, por exemplo, né? Isso é só para dar um embasamento para a próxima atividade. Mas só para vocês saberem que isso é importante, tá? E cai em concurso. Não tem como. Qualquer concurso de professor de biologia não vai cair só biologia. Vai cair uns 40% da prova vão ser questões de educação. Ok? Então, vão pensando nisso aí. O que a LDB ela regulamenta? Então, vocês veem algumas palavras interessantes. Educação formal. O que é educação formal? Bom, é a educação que ocorre em instituições próprias de ensino. Escolas, institutos, colégios. Então, não é a educação que acontece, a informal, que acontece, por exemplo, num museu, ou numa exposição de arte, numa visita. Não é essa educação informal e não é também essa educação que acontece no dia a dia, né? Essa educação que a gente tem cotidiana, que acontece com a família, na interação com a sociedade. A educação formal é a que acontece em sistemas de ensino, tanto público quanto privado. Embora ela evoque, por exemplo, a gratuidade apenas para o ensino público, ela também rege o sistema privado. Então, a LDB é a lei máxima também para o sistema privado. E em todos os níveis educacionais. Isso é muito interessante, porque a gente vê uma universalidade no sistema de ensino, né? Então, desde a educação de crianças muito pequenas, né, de bebês, na educação infantil, até a educação de pós-graduação, ela é regida pela LDB. Isso é bem interessante. A gente tem uma LDB gigante, né? A gente tem vários artigos importantes, mas aí a gente vai trazer algumas coisas, né? Coisas muito pontuais. No artigo 3, ela traz os princípios da educação nacional. E aí é muito interessante porque ela enfatiza algumas coisas. Nesses princípios são ao todo 13 princípios, né? A gente não vai ver pontualmente eles, não é o nosso interesse. Mas só para vocês terem ideia, ela enfatiza a garantia de acesso à permanência, acesso e permanência do educando a um ensino de qualidade. Isso são duas frases importantes. Leis anteriores muitas vezes falavam em acesso. Mas vocês sabem que a evasão escolar em todos os níveis é um grande problema, né? Então, o aluno que inicia um curso, começa a estudar e acaba saindo desse curso. Ensino noturno, isso é muito comum, né? Porque as pessoas querem, porque as pessoas... eu falo ensino noturno e ensino médio, principalmente, né? Você acha que é porque as pessoas querem, né? Ou porque é um vagal, não está querendo estudar. Não, não é por isso, né? A pessoa não tem condição de permanência. Muitas vezes, devido a uma questão de trabalho, uma questão social, uma questão familiar, a pessoa não tem condição de permanência, seja essa condição financeira, seja de locomoção. Então, é dever do Estado garantir acesso e permanência do educando. Daí vão vir várias ações sociais, ações de trabalho, para que possibilitem, né, esse acesso a esse educando. Se a gente pensar, até nesse momento, a educação à distância, ela se encaixaria aqui. É uma alternativa de permanência para a gente, né? Então, quem está disposto a se expor e retornar numa atividade presencial no momento que a gente não sabe se está seguro? Que tem coronavírus sendo espalhado aí, que a pandemia está aí em franca expansão. Né? Então a gente não pode expor ninguém, o Estado não pode obrigar essa exposição para vocês. Então a gente tem aqui uma garantia de permanência. A gente está trabalhando EAD, né? Então estamos utilizando desse princípio. Há um ensino de qualidade. Então a gente sempre vai buscar fazer o melhor ensino possível. Nisso, o Estado também, quando a gente fala em qualidade, a gente vai precisar ter profissionais valorizados, como vocês podem ver ali embaixo, né? Ó, ensino ministrado por profissionais valorizados. Eu vou colocar até o cursor aqui. Aqui, opções de ponteiro. Aqui, ó, caneta. Então, profissionais valorizados, né? Então a gente tem formação inicial e continuada de professores, que é extremamente importante. A gente tem também princípios que vão orientar esse ensino, né? Então o ensino tem que ser de qualidade, tem que ter pluralidade de ideias. Então não é um ensino não é um ensino monocrático. Não é um ensino que só o professor tem um conhecimento e que a ideia dele é a ideia da nação. Não existe isso, né? Então é um ensino plural de ideias. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, ou se você tem uma base ideológica voltada mais para um lado ou para outro, o ensino é plural. Mas o fato de ser plural
não abre precedentes para algumas coisas, né? Então, ele sempre, independente de qual ideia que você carrega, o ensino sempre tem que valorizar a diversidade étnico-racial. Então, nunca essa pluralidade de ideias, né, vai poder se usar, por exemplo, eu sou racista, porque ele é plural de ideias. Não, esse tipo de ideia não é aceita. Tem apreço sempre pela liberdade e pela tolerância. Então, independente, apesar de ser plural de ideias, qual que é a nossa regra máxima? Bom, valorizar direitos humanos, diversidade étnico-racial, ter apreço à liberdade e tolerância. Isso não é uma opção, isso é uma característica do sistema educacional. Isso está na LDB, ok? Esse ensino plural que valoriza toda essa diversidade étnico-racial do nosso país, que é um país multicultural, que tem apreço pela liberdade e pela tolerância, ele é ministrado por profissionais valorizados, com formação específica. Então a LDB também vai trazer que esses profissionais eles precisam ter, por exemplo, uma licenciatura. Então exige essa formação específica do profissional de educação para atuar na educação básica, né? E instituições públicas, gratuitas e democraticamente geridas, ou instituições privadas. Então ele reafirma a gratuidade do ensino em instituições públicas. E ele fala que existe a possibilidade dessa coexistência. Então as privadas elas vão ter determinadas liberdades diferentes que as públicas não possuem, mas o sistema geral que rege, que fala dessa pluralidade de ideias, ele vale para todas, ok? Então todas necessitam seguir essas orientações básicas, esses princípios básicos. Uma questão muito importante também que a LDB estabelece para a gente é a organização do sistema de ensino nacional. Então a gente fala que existem diferentes níveis, diferentes etapas e diferentes modalidades de ensino. O que são níveis? Bom, níveis é uma classificação maior. Então a gente tem educação básica e ensino superior. Ok? Então a gente sabe que a educação básica é essa que vai dos 4 aos 17 anos, na verdade até antes, né? Ela é obrigatória, mas então desde da educação infantil, né? Antes dos 4 anos, ele também vai entrar nesse sistema de educação básica, embora não obrigatório. E o ensino superior, que é o ensino de graduação e pós-graduação. Cada um desses níveis, eles vão ser classificados em diferentes etapas. Então, o ensino superior ele tem 2 etapas, graduação e pós-graduação. Sempre que a gente fala em especialização, mestrado, doutorado, todos esses são formas de pós-graduação. É tudo que você faz após a graduação. Basicamente são essas, né? Então, as pós-graduações lato sensu, que são as especializações, e as pós-graduações stricto sensu, ou sentido estrito, que é o mestrado e o doutorado. Geralmente, especializações tem de 1 a 2 anos, depende de qual especialização, e mestrado 2 anos, doutorado até 4. Ok? E temos as graduações, que fazem parte do ensino superior e podem acontecer como bacharelado, licenciatura, que é a formação então de profissionais para atuar na educação básica, principalmente, e ensino tecnológico, que são cursos mais condensados e focados diretamente para uma função mais tecnológica. E temos a educação básica, que é o nosso principal foco aqui, né, que se divide em educação infantil, incluindo pré-escolas e creches, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil vai, então, ocorrer aí desde da creche, então crianças a partir de com menos de 1 ano até 4 anos, que vão estar acontecendo nas pré-escolas, que a gente vai ter aí crianças de 4, 5, 6 anos. E a gente tem o ensino fundamental iniciando, então, nessa faixa de 6 anos. O ensino fundamental, ele vai envolver, então, dois principais subetapas, digamos assim, que a gente chama de Fundamental 1 e Fundamental 2. O Fundamental 1 inclui da primeira à quinta série. Isso é uma diferença interessante, né? Eu não sei quando vocês fizeram, né? Eu tô meio velho já, né? Quando eu fiz, a gente tinha o ensino fundamental de 8 anos. Agora o ensino fundamental tem 9 anos. Como que isso aconteceu? Bom, o pré-3, o anterior pré-3, que era essa fase de letramento e alfabetização, ele se tornou obrigatório e virou a primeira série. Então o ensino fundamental ele tem primeiro, segunda, terceira, quarta e quinta série, o fundamental 1. É aquele momento que o aluno geralmente tem um professor só, que vai lidar com todas as disciplinas. No máximo, ele tem também uma professora de artes e um de educação física adicionais.
Isso acontece geralmente em instituições de ensino municipais. Ok? É muito mais comum nas instituições municipais. Temos o Fundamental 2, que vai envolver a partir da sexta série até o nono ano. Então, do sexto ano até o nono ano, que é onde a gente vai atuar, onde o nosso estágio está focado. É o mais importante para a gente aqui. No Fundamental 2, além de uma fase de vida diferente que o aluno vai estar, então o aluno está numa fase de vida de início de adolescência, exposto a muitas transformações que vocês conhecem bem, né, pelo lado da biologia, mas também transformações psicológicas. O aluno passa também por um momento aí de mudança no sistema de ensino, então da maneira como ele estuda, muito grande, porque é nesse momento que o aluno passa a ter disciplinas separadas. Então ele vai ter vários professores para atuarem com essas disciplinas. Esse ensino fundamental 2, por muito tempo foi praticado pelos municípios, né? Mas o que se rege é que o fundamental 2 seja principalmente a obrigatoriedade do Estado, ok? Então o Estado precisa executar essa função principalmente. Fundamental 2, do sexto ao nono ano. É no Fundamental 2 que o professor de ciências, formado em uma licenciatura em ciências biológicas ou uma licenciatura plena em ciências, vai trabalhar, então, esses conteúdos integrados, ok? Que a gente já vai falar mais para frente. E temos o ensino médio. Um ensino médio que vai envolver, então, esses 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que pode ter uma formação geral, né? Que é essa formação global, em que o aluno vai fazer e vai escolher posteriormente uma profissão, né, realizar um vestibular, um curso técnico posteriormente, ou sair diretamente para o mundo do trabalho. E temos também o ensino técnico, né, que vai estar aí já integrado com esse ensino médio. O ensino técnico entra onde? Ele é uma etapa? Não, ele não é uma etapa. O ensino técnico ele faz parte da educação profissional, que a gente fala. E ele é uma modalidade. Então quer dizer o quê? Eu posso ter essa modalidade, essas modalidades, em várias das etapas. Então quem são as modalidades? São formas específicas pelas quais as diferentes etapas da educação básica, principalmente, né, mas também isso também pode acontecer no ensino superior, podem se expressar. A gente tem alguns exemplos de modalidades aqui. Por exemplo, a educação de jovens e adultos, ela pode ocorrer no ensino médio, no ensino fundamental, ok? Então é uma educação de jovens e adultos, é uma modalidade, ele não é uma outra etapa, é uma modalidade. Temos também a educação do campo. A educação do campo ela é focada e adequada mais, então, para a área rural. Temos também a educação especial, que pode acontecer em todos os níveis. Então, mesmo em nível de graduação, as instituições têm que ser capazes de fornecer essa adaptação. Isso é lei, né? Então, se tiver um aluno que tem um problema de deficiência visual, a instituição vai ter que oferecer para ele um material em braille. Então, isso é disponível por lei. Como isso vai ser processado, então é uma questão mais complexa, mas que vai precisar ocorrer. Ok? Então, são modalidades de ensino. Então, temos diferenças, níveis, etapas e modalidades. E sobre currículo, que eu falei para vocês que seria o foco da nossa aula hoje. O que a LDB fala sobre currículo? Bom, aqui no artigo 26, olha, eu vou ler para vocês. Ela fala que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então a gente vê aqui que já se cita na LDB, ok? Então em uma das suas atualizações, que eu vou ter uma base nacional comum. Então eu quero garantir a toda a nação brasileira um conhecimento básico igual. Se eu falo que um aluno fez o ensino médio, eu preciso tentar ao máximo garantir que eu tenha então uma igualdade, né? Mais que isso, uma equidade, né? Então uma similaridade, universalidade nesse tema de ensino. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso valorizar as características regionais. Eu tenho uma parte diversificada, que é importante para aquele povo, para aquela cultura, para aquela região. Um exemplo evidente, mas não se restringe a isso, é, por exemplo, aqui no Paraná que a gente tem aulas de geografia e história do Paraná, geralmente, né? Isso acontece em outros estados também. Isso é uma maneira de incluir essa parte diversificada. Mas isso pode acontecer por opções locais também. Então, às vezes, uma escola coloca ali uma oficina de redação, que é uma parte diversificada que ela considera importante.
Isso pode acontecer de diversas maneiras. Uma aula de robótica, se for uma escola que tem mais estrutura, ela pode colocar isso. Eu tenho uma aula aí de laboratório de biologia separada. Então, existe essa flexibilidade nos sistemas de ensino, mas isso não é uma escolha de cada escola, geralmente. Em grande parte, isso é uma escolha do sistema de ensino. Por exemplo, o sistema estadual. Ele coloca algumas opções que a escola pode escolher. Outra coisa, ele inclui vários parágrafos aí, né? Mas eu separei um parágrafo bem importante que fala que os currículos a que se refere o caput, então o que está por cima aqui, né, o que está acima, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então a gente fala, olha, falou de português, matemática, mas não falou de outras matérias. Só que a gente tem aqui basicamente uma clara referência às ciências, né, quando a gente fala de conhecimento do mundo físico e natural. É basicamente as ciências junto com a geografia que vão fazer isso nesse ensino fundamental 2, né? A gente tem realidade social e política, referindo-se principalmente à história e geografia, sempre focando no Brasil. Ok? A gente tem aí também parágrafos adicionais que vão falar sobre a inclusão das artes, visuais, teatro, dança, cinema como obrigatoriedade, educação física, língua inglesa como componente curricular, ok? Além de a existência de conteúdos e temas transversais que são extremamente importantes, incluindo entre esses direitos humanos, diversidade étnico-cultural, novamente. Vocês sabem, né, o que é quando a gente fala de diversidade étnico-cultural? É um termo muito mais abrangente e muito mais correto do que a gente falar em diferenças raciais, né? Racial dá uma ideia muito biotípica, né? Assim, uma ideia de cor, forma. Já a questão de diversidade étnico-cultural não é uma questão de aparência, é uma questão de história de vida mesmo, né? Então, um indivíduo que nasce em uma determinada região e que está incluído em um determinado grupo social, ele tem características compartilhadas com aquele grupo, ok? Então, se é uma sociedade quilombola, esses indivíduos vão ter características compartilhadas, não importa qual a tonalidade da pele do indivíduo, ok? Da mesma forma, se eu falo alguém que nasceu numa população ribeirinha, na beira de um rio, ok? Ou no mar, né, próximo ao mar, essas populações elas vão ter também características próprias. Então, diversidade étnico-cultural, uma questão étnica, que está mais envolvida com isso, com o que se expressa no indivíduo do que com características físicas apenas. Prevenção à violência, educação alimentar, também são incluídos dentre esses temas. Ok? A LDB também tem uma outra parte muito importante, galera. Ela é muito grande, né? A gente não vai discutir aspectos, mas uma outra questão muito importante é sobre a obrigação de cada um dos entes da federação. Quem são os entes da federação? União, estados e distrito, né, no caso do Distrito Federal, e municípios. Quanto à educação, ele vai dividindo então, as funções de cada ente, mas aí eu só saliento para vocês uma das funções da União. Então, dentre várias funções que ele inclui ali para a União no artigo 9, ele fala que uma delas é estabelecer, em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então, de novo, eu falo em uma base nacional comum. Falo que cabe à União, logicamente em cooperação com todos os entes da federação, o estabelecimento de diretrizes, ok? Que vão normatizar, que vão tentar garantir que eu tenha uma igualdade nesse ensino, né, em todo o território nacional. Esse sistema de legislação é extremamente complexo, extremamente elaborado. A gente tem em grande parte a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que em conjunto regem grandemente a educação, e vamos ter diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que, como o próprio nome diz, diretrizes, elas visam direcionar como que vai ser aplicado esse currículo nos sistemas de ensino. Então é um documento que reafirma várias coisas que estão na LDB, mas ele dá um viés um pouco mais prático sobre como as instituições vão manter isso, como elas vão, como vai ocorrer essa sistematização, como que vai acontecer a formação dos profissionais.
E a gente tem o que a gente chama de DCNs, focadas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Além disso, estados têm a capacidade de legislar para os seus sistemas. Então eu tenho, por exemplo, diretrizes curriculares estaduais, ok? Referenciais curriculares estaduais, e até os municípios podem então legislar também. Logicamente que sempre respeitando a lei maior, ok? Um estado não pode fazer um currículo que contraria a LDB, ok? Então, baseado em todos esses pressupostos legais, a gente não vai falar de todos esses documentos, né? Mas, considerando bem o que a gente tem na Constituição, na LDB e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, embora a gente não tenha citado, ele também garante a educação para indivíduos nessas faixas etárias, a gente tem algumas legislações que vão buscar estruturar os currículos ou orientar a estruturação desses currículos. Uma muito importante é o conjunto do que a gente chama de Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, ou DCNs. Então, a última versão das DCNs saiu em 2013. E ela tem como principal objetivo o quê? Sistematizar os princípios e diretrizes fundamentais da educação básica, estimular a reflexão crítica e subsidiar a construção do PPP escolar. PPP é o Projeto Político Pedagógico da Escola. É o documento maior da escola. Então, no nível da escola, esse PPP ele vai determinar a missão da escola, os seus valores, e vai também determinar o que aquela sociedade local precisa. Então, o que vai ser oferecido nessa escola em termos de diferentes níveis e diferentes modalidades de ensino. Que, nessa parte diversificada, dentro das orientações do sistema que essa escola se inclui, o que vai ser oferecido, ok? Como que vai ser o sistema de gestão, como que vão ocorrer como que vai ser a estruturação da APMF. Então, o PPP é o documento maior da escola. E, além disso, as diretrizes elas orientam a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, que é o que eu disse para vocês sobre a licenciatura, né? Então, ela vem reafirmar isso. Pensem em diretrizes como algo que direciona, que dá uma direção. Viram? Eu falei aqui que ela diz qual matéria que a gente vai dar aula, que conteúdo você vai ensinar? Não. Mas ela sistematiza os princípios, ela mostra como vai ser organizado de maneira um pouco mais pontual e direcionada do que a LDB faz. Ok? Então ela é um pouco mais detalhista. Mas o que dizia? Como que o professor sabia o que ensinar, né? Então eu preciso, apesar de eu ter um conjunto de leis muito grande, eu tenho várias disciplinas e em cada disciplina eu preciso saber qual tópico vai ser ensinado, né? Em cada componente curricular, qual que vai ser os conteúdos ensinados. Então lá em 1998, a gente tem o estabelecimento dos parâmetros curriculares nacionais. Foram um marco, eles conseguem efetivamente apontar o que vai ser ensinado em cada componente curricular, em cada período. Então, de maneira clara e evidente, ele traz tabelas, listas de conteúdos abordados em cada ano, né? Ele separa por diferentes conjuntos de anos, né? Fases, e a gente tem essa inclusão, então. E eles acabam construindo um referencial curricular nacional mínimo. Foi muito importante nesse momento, porque muitos estados e municípios não tinham ainda um currículo próprio bem estabelecido. Então, muitos deles simplesmente pegaram os PCNs e adotaram como padrão. Isso já garantia, né? Pelo menos, apesar de não estar alinhado à realidade local, ele tinha um conteúdo mínimo, né? O que garantia essa formação um pouco mais semelhante, né? Um pouco mais não tão dispareada entre todas as instituições do Brasil. Ok? Pelo menos propunha isso. Foi muito utilizado, mas atualmente está em desuso. Ok? Por quê? Porque a gente tem documentos mais elaborados e que acabam, como os PCNs não foram atualizados desde 98, eles acabaram ficando obsoletos. Ok? Numa tentativa de reestruturar isso aqui no estado do Paraná, né, então vendo que os PCNs estavam ficando obsoletos, os PCNs eles têm uma proposta, a gente vai olhar ali, envolvendo temas transversais, então havia-se uma crítica, apesar de eu considerar super interessante essa ideia de temas transversais, né, que podem ser trabalhados de maneira interdisciplinar, haveria uma crítica, né, por muitos autores que falavam que isso representava um esvaziamento de conteúdo. Então você tinha que ocupar a parte da sua disciplina, em vez de com conteúdo, com
matéria dura mesmo, né? Então, conteúdo da disciplina, então classificação dos seres vivos ou a zoologia em detalhes, aspectos de biologia celular, você acabava trabalhando sobre sexo, drogas, poluição, mas de uma maneira um pouco mais genérica. Alguns autores trazem isso, embora eu considere interessante a proposta também. E aí as DCEs, as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná, elas vieram em 2008 propor uma organização curricular própria do Estado, em contraponto aos PCNs, já que os PCNs eles eram de adoção facultativa, eles eram uma orientação, não é igual a Constituição, a LDB e as DCNs, que são leis, têm força de lei. Você não pode dizer que eu não vou seguir a LDB, ok? Então, as diretrizes e os PCNs, eles vêm como orientações, os PCNs, desculpa, eles vêm como orientações. O Estado do Paraná, então lá em 2008, ele decidiu mudar isso um pouco, e aí ele acaba alternando um pouco essas ordens. Para vocês terem ideia, se a gente pegar ciências como exemplo, as PCNs fazem aquela clássica divisão que a gente tinha, não sei se vocês chegaram a ver isso, que na quinta série, em ciências, a gente via a parte de ambiente, a parte mais relacionada à ecologia, digamos assim, mas também astronomia e geologia. Na sexta série se via as diferentes formas de vida, então diversidade, botânica, zoologia, microbiologia. Na sétima série, uma parte muito mais relacionada a corpo humano e saúde. E na oitava série, relacionada à tecnologia, química e física. Então a gente vê essa separação, né, bem clássica, que foi por muito tempo utilizada. As DCEs já desconstroem isso, e elas propõem um ensino continuado. Então todos os conteúdos seriam vistos em todos os anos. Embora tenha vindo lá em 2008, né, e tenha sido estadual, é algo que a gente vê que se torna comum no documento maior de currículo agora do país, que é a BNCC, que vai ser o foco do nosso estudo. Então, a Base Nacional Curricular Comum, que foi, então, depois de um longo processo de construção, ela foi homologada em 2018, essa última versão, ela é o maior orientador de organização do currículo nacional para todos os níveis da educação básica. Okay? Todas as etapas, da educação básica. E ela é construída à luz dos marcos legais da educação, Constituição, LDB, ECA e as próprias DCNs. E ela visa estabelecer um conjunto progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Uma coisa importante é que ela é a Base Nacional Curricular Comum. Apesar de ter currículo no nome, ela não estabelece um currículo pontual, uma lista de conteúdos. Ela orienta o currículo. Então, quais habilidades que o aluno vai ter? Então, esse currículo, em termos de habilidades, de organização que o aluno vai desenvolver, ela não traz lista de conteúdos, ok? A gente, quando fala currículo, a gente pensa muito nisso, lista de conteúdos. A BNCC não traz uma lista de conteúdos. Aí que vai ser parte da nossa atividade, parte do nosso desafio. Mas, se ela não traz uma lista de conteúdos, o que o professor de ciências deve ensinar, então? Como que eu sei o que eu devo ensinar? Bom, a noção de currículo escolar ela é muito mais ampla do que simplesmente uma lista de conteúdos. Então a gente fala que o trabalho docente é regido e orientado por um conjunto de legislações, documentos e normas que se concretizam efetivamente na forma de um projeto político-pedagógico da escola, que é o documento maior da escola, e do currículo escolar. Esse currículo escolar, entre várias ações e atividades propostas, ele traz também uma lista de tópicos, conteúdos que serão abordados. E qual que é o grande objetivo desse currículo? A construção de conhecimento de acordo com os saberes históricos e os conhecimentos relacionados à vivência do discente, em parâmetro com a realidade regional. O currículo é dinâmico, está sempre em construção, adaptando-se às mudanças da sociedade. Ok? Então, novamente, currículo dinâmico, construído historicamente, relacionado com a vivência, com a realidade social do aluno. Isso é muito associado com as grandes correntes pedagógicas, né? Se a gente pegar Saviani, Vygotsky, que são correntes relacionadas ao que a gente fala de pedagogia histórico-crítica, crítica social dos conteúdos, que é uma pedagogia, né? Então um modo de ensinar que valoriza o conhecimento prévio do aluno, valoriza a sua vivência, ok?
Aqueles exemplos clássicos, né? Então, se você dá aula para uma cidade ribeirinha, e aí você vai falar aí sobre... Tá falando de seres vivos, em biologia vai falar de peixes. Por que você vai ficar falando só de peixe do mar, sendo que você tem um monte de peixe de água doce ali? Você não pode usar um exemplo ali? Você não pode levar ele ali, o aluno, ali na beira do rio, se você está ali perto, para mostrar um animal ali, propor uma prática? Ah, não, eu quero falar de cavalo marinho só. E eu acho que não está tão aliado à realidade local, né? Então vocês entendem o que a gente fala. Eu tenho um aluno que mora na Caatinga, lá no Nordeste. E aí, quando eu vou falar sobre biomas, ecossistemas, eu falo só de Amazônia. Parece que a Caatinga nem é importante. Não que eu não vá falar de Amazônia, mas eu preciso valorizar a realidade local, né, e os saberes locais. Ok? Então é essa discussão recorrente, né, que a gente tem. Ok, como eu construo esse currículo? Então, a maior tentativa nacional, né, historicamente, uma das maiores tentativas nacionais, foi o estabelecimento dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles surgem sim como um referencial curricular, que inclusive traz uma lista de conteúdos relevante para todo o país. Eu tinha PCNs específicos para vários níveis, né? Então, da educação básica, eu tinha PCNs para educação infantil, ensino fundamental nos seus diferentes níveis, ensino médio. E eles são organizados em grandes áreas de conhecimento. Por exemplo, eu tinha o PCN de ciências e em temas transversais, que são temas que deveriam ser abordados por todas as disciplinas, ok? Ao longo do desenvolvimento dos conteúdos. Lá em 1998 surgem então os PCNs para o ensino fundamental. E eles acabam sendo adotados, como eu disse para vocês, por muitos estados e municípios que não possuíam um currículo próprio. Apesar da adoção facultativa, eles foram amplamente aceitos e foram fortemente sugeridos, né? O grande problema é que eles não foram atualizados desde então. E eles estão em crescente desuso, principalmente depois do lançamento da BNCC. Aqui é um pouquinho da estrutura do que eram esses PCNs, né? Então a gente tinha um conjunto de objetivos gerais para o ensino fundamental e a separação em várias áreas. Aqui a gente tem, língua portuguesa, matemática, ciências naturais, história, geografia, artes, educação física e língua estrangeira, que são os componentes curriculares ou disciplinas. Tá, galera? O termo disciplina está em desuso também. É muito mais comum a gente utilizar como componente curricular, por exemplo, sabe? Então, se você é professor de qual disciplina? Não, você é professor de qual componente curricular? Uma questão de nomina, mas está sendo muito mais utilizado, principalmente na rede estadual do Paraná. Além desses componentes curriculares, eu tinha então os temas transversais. Quem são eles? Ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo. A gente vê que as ciências estão associadas em vários desses aspectos aqui, desses temas transversais, né? Vamos pensar. Meio ambiente, bom, claramente associado, né? Com a parte de educação ambiental, poluição, todos esses processos. Orientação sexual, prevenção a DSTs, então tem uma grande aí, importância, prevenção à gravidez indesejada. Saúde, educação em saúde, então quando a gente fala de parasitoses, de medidas profiláticas, e até em pluralidade cultural e ética, se a gente trabalhar questões como a diversidade, né, a gente pode trabalhar a diversidade quando a gente fala de genética, que é bem interessante. E trabalho e consumo principalmente quando a gente falar de tecnologia, ok? Que vai estar muito associado com essa parte de trabalho. Ele divide então o ensino fundamental em ciclos. Primeiro e segundo ano, terceiro e quarto ano, quinta e sexta série, sétima e oitava série. E aí eram aquelas divisões que eu falava para vocês. Então aqui a gente ainda tinha o ensino fundamental de 4 anos, o ensino fundamental 2 de 4 anos, da quinta à oitava. E trazia então uma lista de conteúdos para cada um desses ciclos. Então aqui tem uma lista para vocês acessarem os PCNs, tá? Então a gente vai... Deixa eu abrir aqui. Como que eu faço aqui? Opções de ponteiro, vamos voltar aqui. Opa, não consigo sair aqui não. Aqui, ó. Isso. Não deixou abrir. Descartar as anotações. Vamos tentar aqui, ó. Aqui eu tenho, na verdade, baixados os PCNs. Eu não sei por que ele não permitiu o acesso. Mas se vocês jogarem, eu vou fazer só para mostrar para vocês que é possível, tá? Se vocês jogarem aqui, ó.
aqui. Ótimo. Se vocês jogarem aqui, ó, a gente consegue os PCNs. E aqui vocês vão ter os PCNs de introdução, temas transversais e o de ciências naturais, que era o mais relevante para a gente, tá? Então aqui vocês têm acesso a todos, se vocês precisarem disso para organizar alguma lista de conteúdos ou alguma coisa assim. O que a gente tem de mais importante no PCN de ciências naturais, que é o nosso grande foco, né? Então, ele traz uma abordagem histórico-social das ciências. Então, ele é muito contrário à questão de, tipo, conteudista rígida, sabe? Então, você fazer uma lista de conteúdos, uma abordagem mnemônica, então só com memorizando conceitos. Então, o PCN de Ciências Naturais ele é extremamente contrário a essa abordagem. Então, ele fala que a ciência é uma construção social, né? Uma construção humana, histórica e social. Então, ela é dinâmica, ou seja, ela vai mudando, e ela não é neutra. Isso é uma discussão quase filosófica, né? Mas eu acredito também nessa linha que a ciência não é neutra. A gente tem uma discussão filosófica disso muito evidente, que se fala que se a ciência ela é praticada sem nenhuma influência histórica, política, social, ou se ela tem influências. Acho que fica muito evidente que ela tem influências quando, durante uma pandemia, a gente foca os nossos esforços para o desenvolvimento de vacinas para uma doença, mas que, por exemplo, em tempos comuns, tem muita gente morrendo de algumas parasitoses, leishmaniose, malária na região africana, e a gente tem muito mais dinheiro sendo investido em creme para ruga, né? Então, a gente mostra que a ciência, né, por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos, ela não é neutra nesse sentido. Porque se eu fosse avaliar o que é mais necessário, seriam medicamentos para essas doenças, que tem muita gente morrendo, do que um creme para ruga. Mas a indústria acaba investindo muito mais nisso, né? Então, a gente vê aí uma ausência de neutralidade. A ciência é importante para a plena ação da cidadania e compreensão da tecnologia. Aí é muito importante a gente ver essa visão integrativa das ciências naturais, né? Então a gente toma ciências naturais no ensino de ciências, geralmente como biologia, física, química, geologia e astronomia. Principalmente essas 5 associadas, que é o que a gente vai precisar trabalhar em conjunto com esses alunos, né, em conhecimentos básicos aí no ensino fundamental 2. Mesmo com a não utilização dos PCNs, continuam sendo esses conteúdos básicos, né, eles continuam muito semelhantes. O PCN de Ciências Naturais também fala de uma aprendizagem significativa, como eu já disse para vocês, evitando a memorização, e que a avaliação deve aferir também a aquisição de habilidades e atitudes. Então, não é só avaliar se o aluno sabe o conceito, ele sabe aplicar esse conceito numa situação cotidiana dele. Isso gerou uma mudança de atitude nele, que é o grande importante, né? Uma questão muito importante. Valoriza também o uso de recursos didáticos alternativos. Nessa época, né, pensem, em 98, se discutia muito a utilização de computador, era ainda a internet estava engatinhando, né? Então a gente falava no uso de computador, de outras ferramentas, experimentação, saída de campo, sempre valorizando o uso de recursos múltiplos. E como eu disse para vocês, os conteúdos em ciência são apresentados em 4 eixos temáticos, que são muito importantes e são a base, foram a base, né, da constituição desse ensino fundamental 2 por muito tempo, né, do que a gente viu em ciências. Então a 5ª série falava sobre terra e universo, a 6ª série sobre vida e ambiente, a 7ª sobre o ser humano e a sociedade, então anatomia e fisiologia, saúde, ser humano e saúde, e as questões de saúde, parasitoses, né? E a 8ª série tecnologia e sociedade, que associava mais os conteúdos de física, química e um pouco de genética também. Então, essa divisão em 4 eixos temáticos ela foi clássica e muito utilizada por muito tempo. Eu, por exemplo, fiz meu ensino fundamental utilizando essa metodologia. Aqui, de novo, vocês têm a referência dos parâmetros curriculares nacionais. Ok, não são mais utilizados. Hoje em dia estão em grande desuso os PCNs. Como eles eram uma orientação de adoção facultativa, não existe nada para revogar isso, porque não tinha força de lei. Mas eles estão, em modos práticos, eles estão em muito desuso, né, em grande desuso. Hoje em dia, se tem uma forte sugestão pela Base Nacional Curricular Comum, que, inclusive, vai ter a sua adoção obrigatória, né? Então, existe um período aí para ajuste, mas até 2022, em todas as modalidades níveis da educação básica,
a BNCC tem que estar sendo aplicada. Ok, então quando foi entregue a BNCC? Então a BNCC foi uma construção longa e ela carrega grandemente esse valor de uma construção coletiva, ok? Então a Base Nacional Curricular Comum, Base Nacional Comum Curricular, é um documento que está totalmente disponível online, ok? Tem o link para vocês ali na frente. Inclusive com vários textos de base, explicando o processo de construção dela. E é inclusive a leitura que eu pedi para vocês fazerem antes da nossa aula, né? A versão mais atual foi entregue em 2018 e trata-se de um documento normativo, ou seja, ele normatiza, ele fala como tem que ser, estabelece normas. Então, como que tem que ser o currículo? Então, ele é a referência para a construção dos currículos de educação básica, em todas as esferas do governo, nos sistemas de ensino público e privado. Então, no ensino federal, estadual, municipal, tanto nas instituições públicas quanto privadas, a BNCC tem que ser a base para a construção dos currículos. De novo, ela é uma orientação, referência para a construção curricular. Ela traz habilidades que os alunos devem adquirir. Ela não é uma lista de conteúdos. Ok? Embora eu consiga fazer uma lista de conteúdos a partir das habilidades que os alunos têm que construir. Mas ela dá essa liberdade para a ordem e para como será essa lista de conteúdos para cada sistema de ensino. Quando eu falo que ela foi uma construção coletiva, ela começou sendo feita por um grupo de especialistas que estabeleceu o primeiro modelo. Então, vários especialistas em educação, principalmente de universidades públicas do país, eles foram consultados e contribuíram na construção dessa base. Isso foi disponibilizado online e a comunidade pôde, então, por um período, submeter sugestões. Foram submetidas muitas sugestões. E as sugestões foram analisadas, então, por essa equipe de especialistas e por uma nova equipe de especialistas que, em conjunto, sugeriram um novo modelo com modificações. Esse modelo, que era para ser o modelo final, ainda foi modificado posteriormente pelo MEC, com algumas questões quase que envolviam um pouco de política também, no período pós-impeachment da Dilma. Então, a BNCC acabou sendo então homologada pelo ex-presidente Michel Temer. E era um período de muita instabilidade política, né? Então essa construção da base ela ficou um pouco arraigada e um pouco influenciada por esse processo. Embora ela seja um documento importante, e eu acho que tem muitas sugestões positivas. Mas a gente ainda consegue ver um pouco dessas questões políticas arraigadas em algumas questões que faltaram ser abordadas na base. Ela é um documento balizador que visa reduzir as desigualdades entre os sistemas de ensino e além de nortear os processos de avaliação, né? Como, por exemplo, vestibulares e o Enem, eles agora vão ter que seguir a base também. Reduz as desigualdades, né? Talvez é uma redução mais documental das desigualdades, né? Na prática, muitas desigualdades ainda ficam, mas a gente tem que tentar por um princípio, né? Então, tem um documento que visa reduzir isso, é interessante. A BNCC, ela traz, então, textos básicos que falam muito em aprendizagem significativa ou aprendizagem essencial. E a BNCC, ela aborda como avaliar e como medir essas aprendizagens na forma de avaliação das competências do aluno. O que são competências? Então, competências é um conjunto de atitudes que esse aluno vai ter que envolvem desde a mobilização de conhecimentos, ou seja, saber conhecimentos, né? Saber, a gente fala de saber. Então, ter esses conhecimentos que são conceitos e procedimentos relativos a cada disciplina, ter habilidades, então desenvolver habilidades com esses conhecimentos. Isso tem que gerar atitudes e valores. Tudo isso em conjunto, então, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, são as competências que o aluno vai desenvolver. E eles visam o quê? Bom, eles visam resolver demandas da vida cotidiana, exercício da cidadania e adequados ao mundo do trabalho. De novo, o que já se falava na Constituição e o que já se falava na LDB, de um modo um pouco adaptado. A BNCC está alinhada com a Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda que visa, então, grandes desafios para serem resolvidos pela humanidade até 2030. E ela reconhece no seu próprio texto, então isso foi retirado da BNCC,
que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Então a gente observa que, apesar de eu falar sempre de pluralidade de ideias, esse é um norte que a educação precisa. A educação precisa ajudar e estimular ações que vão transformar a sociedade. A educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem educação a sociedade não vai ser transformada. Ok? E pra gente aqui, ó, interessante, falando sobre preservação da natureza também, que é um grande papel do professor de ciências. A BNCC, galera, é um documento gigante. Tem quase 600 páginas, se eu não me engano. Isso é uma das grandes críticas também, né? Porque se é para ser um documento à base, se é para ser comum, se é para nortear todos os sistemas de ensino, ela tinha que ser mais concisa. Mas ela é um instrumento muito rico. E ela traz algumas competências gerais, que independente das disciplinas, devem ser utilizadas. Então devem nortear o trabalho em todas as disciplinas. Dentre essas competências aqui, a gente pode elencar algumas, né? Então aqui em 1 a gente tem a primeira competência, que é o conhecimento. Então ela fala que essa base comum ela deve valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural. Falta conhecimento para muitas pessoas. Porque a gente vê hoje uma crescente campanha anti-vacina, uma crescente campanha de adeptos da terraplanismo, que não faz o menor sentido. Por quê? Porque falta conhecimento para as pessoas. Então, isso é um sinal que a gente, como sistema de ensino, falhou, né, em algum momento. Então, falta conhecimento. O conhecimento é historicamente construído, né? Então, a gente precisa valorizar o conhecimento historicamente construído. Porque existe muito negacionismo, por exemplo, da ditadura, que a ditadura não ocorreu? Porque falta conhecimento para as pessoas. Ok? Não culpo essas pessoas, eu culpo o sistema, realmente o sistema de ensino que faltou lidar com essa parte, né? Então a gente precisa, como professor, trazer as informações para as pessoas. Ok? Informações historicamente construídas, não mensagem do WhatsApp da minha tia, né? Então, pensamento científico, crítico e criativo. Segunda, competência geral. Exercitar a curiosidade intelectual, pensamento, análise crítica, imaginação e a criatividade. A gente vive hoje em uma sociedade que está inundada de informação. A gente consegue achar tudo na internet. Mas a gente consegue assimilar isso tudo? A gente tem capacidade intelectual para analisar criticamente isso tudo? Com certeza tudo não. Eu não tenho, vocês não têm, outros... Um Nobel não tem capacidade. A gente é sempre ignorante em alguma área. Ok? Mas a gente tem que tentar sempre pensar criticamente em tudo. Se você não sabe, você sabe que você tem que adotar uma visão ainda mais crítica. Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Ok? Senso estético e repertório cultural. Comunicação. Isso é muito importante. Utilizar conhecimentos das linguagens verbais, corporal, multimodal, artística, científica, tecnológica e digital. Eu preciso saber ler o mundo. Eu preciso saber me comunicar com as pessoas. Isso é importante. Cultura digital fala em uso da informação, capacidade de argumentar baseada em fatos e informações confiáveis. Novamente, a gente vive uma crise de informação. A gente tem muita informação falsa, então eu preciso saber analisar dados, entender que os dados são confiáveis. Autoconhecimento e autocuidado, então inteligência emocional, empatia e cooperação, saber observar o outro, se colocar no lugar do outro. E autonomia, que é uma grande e importante também habilidade, competência geral, que é treinada para o mundo do trabalho, né? Capacidade de agir, né? De ter responsabilidade e resiliência. Ok. Aqui diferenciando um pouco, né? Então a BNCC não constitui o currículo em si, mas ela orienta a construção deste. Então ela orienta a construção do currículo. Ela é a base para a construção desse currículo, mas ela não é uma lista de disciplinas, ok? A BNCC. Então a Lei de Diretrizes e Bases é quem define e regulariza todo o sistema educacional brasileiro. A base, a BNCC, ela contém as orientações, as competências e habilidades que o aluno precisa ter com esse currículo, e os sistemas de ensino vão estabelecer os currículos de ensino, sempre objetivando alcançar todas as habilidades e competências que a BNCC determina. Ok? Por exemplo, o estado do Paraná tem um currículo de ensino próprio,
que vai ser aplicado em todo o Estado. A gente vai falar dele ali para frente. Então, a base é um documento que determina as competências gerais, habilidades e aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver a cada etapa da educação básica, independentemente de onde moram ou estudam. Eu preciso diminuir essas desigualdades no país. A base não é um currículo, não é um projeto pedagógico, não é um parâmetro curricular nacional e não são as diretrizes. Ok? A base é um documento que determina o que o aluno precisa ter de competência, mas ela não é o currículo em si. Como que está ocorrendo essa implementação? Então, ela é obrigatória para instituições públicas e privadas, ela é válida para todas as etapas da educação básica e ela deve ter a sua implementação concluída até 2020 para a educação infantil e fundamental e até 2022 para o ensino médio. A implementação ela exige intensa discussão, então, por exemplo, nas reuniões de colégios, nas semanas pedagógicas das escolas estaduais, eu conheço, né, eu tenho parentes que são pedagogos e que trabalham no ensino, então isso foi amplamente discutido e ainda hoje continua sendo discutido. E no Paraná ela orientou a construção do que a gente chama de CREP, que é o Currículo da Rede Estadual do Paraná, que aí sim é uma lista de conteúdos que é aplicada em todas as instituições estaduais de ensino, né, da educação básica no Paraná. Ok? Para ensino fundamental, no caso aqui, por enquanto. Essa BNCC ela estabelece um conjunto essencial de conhecimentos, então ela é a base comum. Lembram que a Constituição já trazia, a LDB, desculpa, já trazia que eu ia precisar ter uma base comum e uma parte diversificada? Então a gente sabe que essa base comum, que vai estar em todo o país, corresponde a 60% do currículo, e que a parte diversificada corresponde a 40%. E ela é estabelecida pelo próprio sistema ou instituição de ensino. Essa parte diversificada ela vai trazer conteúdos complementares. Ela vai buscar respeitar as características regionais do local, a geografia do local. Temas de relevância cultural e socioambiental são extremamente adequados. Então, aí vai entrar tudo, desde a geografia, a história do Paraná. Se é um local que tenha, por exemplo, uma colonização de indivíduos que falam muito língua alemã, a gente pode ter, por exemplo, uma aula de língua alemã. A gente vai ter, isso pode envolver, por exemplo, uma oficina de redação, práticas laboratoriais, por exemplo, uma disciplina de laboratório de ciências. Então essa parte diversificada pode envolver esporte, arte. Então ela vai envolver componentes adicionais a essa base comum. O que ela traz de contribuições mais relevantes assim? Então a BNCC fala em educação integral. Aí é importante diferenciar educação integral de educação em tempo integral. Educação em tempo integral ela é desejável, é uma das metas do Plano Nacional de Educação, então que os alunos fiquem mais tempo nas escolas, a gente sabe que isso reduz vários problemas sociais, mas quando a gente fala em educação integral, ela envolve a aprendizagem significativa em todas as suas dimensões. Então o aluno precisa aprender o conteúdo e gerar atitudes com esse conteúdo. O que a gente falou de habilidades. Okay? Então a educação tem que ter essa função integral. Ela precisa valorizar, a BNCC fala assim, valorizar o trabalho interdisciplinar, integração entre professores, também com o uso de tecnologia, e sempre buscando colocar o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então ela traz, por exemplo, o que a gente fala de aprendizagem científica, uso de metodologias ativas, em que o aluno é instigado a tentar descobrir o conteúdo. Ok? Então atividades práticas. Até a atividade que eu vou propor para vocês é uma atividade de metodologia ativa. E que é uma vivência real assim que o professor de ciências precisa enfrentar, ok? Então tudo isso vai modificar os processos de formação de professores, a construção dos livros didáticos, os currículos, as avaliações. Tudo precisa estar adequado à BNCC. Se vocês verem os livros didáticos agora, eles vêm escrito na frente, adequado à BNCC. É uma necessidade, assim, digamos. Como que a gente acessa a BNCC? Aqui eu tenho o link para vocês, é só clicar aqui que vocês vão entrar lá. E aí tem o site do governo federal que tem essa base, contando o histórico, e tem o documento para ser baixado, que é o documento que eu já mandei para vocês, né? E posso disponibilizar se alguém não teve acesso. Como que ela é estruturada? Então ela vale para todos os níveis de ensino, né? Educação infantil, fundamental e médio. E ela vai treinar, então, diferentes
habilidades e ela vai ter, então, diferentes maneiras de organizar esse conteúdo. Para a gente, o que importa é aqui o ensino fundamental nesse momento. Então, a gente vai olhar um pouquinho o ensino fundamental. Como que é a estrutura da BNCC para o ensino fundamental. Então, ela é dividida no ensino fundamental, né? Ela tem a BNCC, aquelas competências gerais, que eu já falei para vocês antes, que vão valer para toda a educação básica. Aí eu tenho competências para o ensino fundamental, e no ensino fundamental eu divido em 5 áreas do conhecimento. Linguagens, que vai incluir os componentes curriculares, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Matemática, que vai incluir os componentes matemática. Ciências humanas, que incluem os componentes geografia e história. O ensino religioso como opcional. E eu tenho ciências da natureza, que vai incluir o componente curricular ciências, que é ensinado ao longo de todo o ensino fundamental. Ok? A gente trabalha focado aqui nos anos finais, do 6º ao 9º ano. Ok? Na BNCC também, então acessando lá, isso é um print, né? Isso são todos, galera, prints do documento, ok? Então a gente tem o acesso a tudo isso. Os componentes curriculares no ensino fundamental, eles são organizados em unidades temáticas. São grandes unidades, grandes blocos de conteúdo, que incluem objetos de conhecimento e que vão visar desenvolver habilidades específicas no aluno. As habilidades são aquelas aprendizagens essenciais, significativas, que todo aluno precisa ter. Não é uma opção, isso é uma obrigatoriedade. Você vê que é bastante coisa. Será que dá para colocar tudo isso no currículo mesmo? Então aqui um exemplo para o primeiro ano do ensino fundamental, né? A unidade temática Vida e Evolução. Quais que são os objetos de conhecimento? Bom, corpo humano e respeito à diversidade. Quais são as habilidades que eu quero desenvolver nesse aluno aqui de primeiro ano do ensino fundamental, lá pequenininho? Ele precisa saber localizar, nomear e representar por meio de desenhos partes do corpo humano e explicar suas funções. Ele precisa saber discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, como lavar as mãos, escovar os dentes, são necessários para a manutenção da saúde. E ele precisa comparar com os colegas suas características físicas, entender a diversidade e saber que é importante valorizar e acolher essas diferenças. Tá vendo como que é muito mais amplo do que simplesmente que conteúdo ele vai ter que saber? Eu tenho habilidades. E, logicamente, para desenvolver essa habilidade aqui, isso não é uma aula disso. Não é o nome de uma aula. Posso ter várias aulas, vários tipos de atividades que vão buscar desenvolver essa habilidade. Ok? Por exemplo, aqui, ó, corpo humano. Eu não vou conseguir ensinar tudo isso em um dia só para um aluno do primeiro ano. Então, a gente vai falar, olha, vai ter uma aula sobre características externas do corpo. Quais que são os órgãos que eu tenho por fora? Olha, a mão, né? Então você vai pensa que é uma criancinha de primeiro ano, né? Cabeça, partes do corpo. E aí depois, como que a gente é por dentro? Eu vou precisar de outras aulas para mostrar isso para o aluno de uma maneira simplista, adequada, feita a tradução para ele, né, nesse momento, mas eu vou precisar de mais aulas para discutir isso. Ok? Posso propor uma atividade, por exemplo, aqui de lavagem das mãos. Um dia a minha aula vai ser uma atividade prática, de passar tinta na mão dos alunos e ensinar eles a lavarem e conseguirem tirar isso. Ok? Isso pode ser adequado, adaptado. Isso, eu posso propor diversas atividades. Na BNCC, a área de ciência da natureza, ela visa o que a gente chama de letramento científico, que é a capacidade de compreender, interpretar e transformar o mundo natural, social e tecnológico, com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. Então, esse processo de aprendizagem ele tem que aproximar o aluno das práticas um processo de investigação científica, né? É como se o aluno precisasse identificar o problema, estabelecer metas de como ele pode buscar entender aquele problema e buscar soluções, ok? E ter suas conclusões. Então, se a educação é entendida como um processo de investigação científica, ela se torna muito mais significativa e muito mais interessante, ok? Aqui, na página do 322 da BNCC, eu vou pedir para vocês abrirem aí e darem uma olhadinha, ok? Então, aqui é, digamos que um flow, né? Um fluxo de trabalho de como a aprendizagem pode ser um processo científico, né? Então, a gente tem primeiro a definição dos problemas, começa com observação do mundo à sua volta, e você observa e propõe hipóteses. O que está acontecendo ali?
Ok? Por exemplo, se não chover, as plantas começam a secar. Ok. Você observou que quando não chove, as plantas estão secas. E aí você propõe uma hipótese. Olha, eu acho que as plantas precisam de água. E aí você pode fazer um levantamento de dados, analisar, representar. Pode fazer um experimento com a criança para mostrar isso. Então você vai pegar aqui, ó, duas plantinhas. Uma eu vou colocar água em um vasinho e outra eu não vou colocar água. A que eu não coloquei água morreu depois de tanto tempo. A que eu coloquei água permaneceu viva. Ok? Tenho o meu dado. Analisei o meu dado. E aí a gente vai comunicar e organizar isso. Como que eu vou medir isso? Eu vou tirar foto. Eu vou medir com uma reguinha o tamanho da planta para ver quanto ela cresceu. Eu vou descrever que essa planta estava seca, que a outra estava verde, que essa perdeu água, que a terra estava seca. E aí eu posso buscar soluções, né? Eu posso tentar entender isso e, dependendo do problema, propor uma intervenção. Então é a educação como um processo científico, que é um grande modelo de aprendizagem e a base para várias estratégias de metodologias ativas, que a gente vai discutir mais para frente, quando a gente estiver montando o plano de aula também. E aí, vocês vão olhar na BNCC lá, por exemplo, aqui, ó, a partir da página 320, a gente tem várias fichas com as unidades temáticas e as habilidades esperadas para cada série. Aqui a gente tem, por exemplo, a ficha do 6º ano. Ó, vocês verem, eu tenho 3 unidades temáticas aqui: matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Lembram que parece aquela organização dos PCNs? Matéria e energia parece aquela parte mais relacionada com física e química, vida e evolução mais com biologia, né? E terra e universo mais com geologia e astronomia. Parece aquela divisão que tinha nos PCNs lá. Tem alguns objetos de conhecimento que são muito semelhantes aos conteúdos. Isso ajuda bastante a gente entender esses processos. E eu tenho as habilidades que o aluno vai desenvolver aqui na frente. Então, ao longo de todo o ano, eu preciso desenvolver isso. Ok? No Paraná, essa BNCC ela vai estar disponível nesse site aqui, Dia a Dia Educação, que é o site da Secretaria de Educação do Paraná. E aqui a gente tem, então, o que a gente chama de Referencial Curricular do Paraná, que é o que é conhecido como CREP. Esse currículo do Estado do Paraná ele é totalmente alinhado à BNCC. Então é muito importante que vocês acessem e consigam entender como é esse currículo. Ok? Juntando tudo isso, galera, isso é para apresentar para vocês. Eu preciso que vocês abram a BNCC, olhem essas fichas a partir da página 320 e comecem a entender esse processo. Vai ser extremamente importante e necessário para a atividade de vocês. Pensem que um professor de ciências ele dá aula, por exemplo, para 6ª, 7ª, 8ª série. Às vezes ele dá aula para 3, 4 turmas em séries diferentes. Ele precisa fazer isso para todas as turmas. Essa programação, esse planejamento, dividir as atividades. A gente vai ter uma proposta para que cada um de vocês, né, individuais ou em dupla, façam isso para uma série. Ok? Vai ser a nossa atividade, a grande atividade avaliativa do que seria a nota do primeiro bimestre. E é isso que eu quero propor para vocês agora. Ok? Como que vai ser a nota do nosso primeiro bimestre, para fechar? Então, vocês têm uma atividade com a professora Ravelli, que valeu 3 pontos. Ok? Uma atividade diagnóstica comigo, que valeu 2 pontos. Queria dizer que todo mundo que entregou, eu gostei muito da participação de vocês, então ficaram muito bons. Todo mundo que me entregou ganhou os 2 pontos. Ok? Eu ainda não coloquei no sistema, mas todo mundo que me entregou está com 2 pontos. E a gente vai ter uma grande atividade avaliativa, que é o principal trabalho do primeiro bimestre e que eu vi, de acordo com as demandas de vocês na atividade diagnóstica, que é uma coisa que vocês têm dificuldade. Então eu ficaria muito feliz se vocês participassem com bastante vontade. É um trabalho de construção de um planejamento anual para uma das séries de ensino fundamental, baseado no desenvolvimento das habilidades da BNCC, nomeando os conteúdos a serem trabalhados em cada aula. Entendam, vocês não precisam fazer as aulas ou fazer as atividades que vocês vão propor. Vocês precisam me nomear. Olha, nessa aula eu vou trabalhar sobre célula vegetal. Nessa aula eu vou falar sobre funcionamento do coração. Nessa aula eu vou ter uma prática sobre osmose. Ok? Quando que vocês vão me entregar isso? Dia 19/6. Ok? Então a gente tem essa atividade aí programada para vocês entregarem dia 19/6. O que eu queria falar com vocês, uma questão importante.
Sabem que esse momento é de um pouco de incerteza, né? Então a gente está tendo vários documentos legais que estão saindo, mas a gente está correndo atrás e verificando a possibilidade, né? Vendo se vai ser possível a realização desse estágio de modo remoto. Não existe ainda esse documento, tá? A gente tá consultando isso, então é uma consulta que está se fazendo e verificando essa possibilidade. A gente precisa de uma orientação da própria universidade mesmo, mas a gente acredita que talvez isso vai ser possível. Ou mesmo que não seja possível agora, quando voltar da pandemia, para a gente poder agilizar esses estágios, né? E a gente está muito confiante que vai ser possível, que a gente vai conseguir fazer isso. Então, a gente quer desenvolver atividades que a gente possa conseguir fechar os bimestres e deixar vocês preparados para que quando chegue esse estágio, a gente consiga efetivamente ir fazer esse estágio e vai ser ótimo. A gente não vai perder o ano, vamos conseguir fazer as atividades, vai ser ótimo. A gente está muito empolgado com isso. Por isso que a gente tem esses prazos para cumprir, tá? Semana que vem, né, nessa semana que vai começar, agora na próxima segunda, a gente não vai ter nenhuma outra atividade de estágio 1. Ok? Então eu não vou dar aula na quinta-feira. Se vocês quiserem tirar dúvidas, fazer uma videoconferência para tirar dúvidas, a gente pode fazer isso, mas eu não vou dar aula nem dar um conteúdo novo. É para vocês se dedicarem para isso. Ok? E aí a entrega é para o dia 19/6. Ok? De novo, dia 19/6 vai ser só a entrega dessa atividade. Beleza? Então a gente fica bem focado nisso. Algumas orientações para essa atividade agora. Tá. Primeiro, vocês vão poder fazer em dupla ou individual. Vocês precisam me mandar no grupo o nome das duplas ou individual. O que vocês vão precisar fazer para essa atividade? É um planejamento anual da disciplina de ciências. Para essa atividade, vocês precisarão realizar a distribuição dos conteúdos da disciplina de ciências em uma das séries do ensino fundamental, ao longo de um ano. Então pode ser na sexta, na sétima, na oitava ou no nono ano. A gente vai utilizar que ano como modelo? A gente vai utilizar o ano letivo de 2019, oficial da CED, que está ali no final e eu vou colocar no link para vocês. Então ele tem uma data de início do ano, uma data de término do ano, ele tem feriado, ele tem reunião pedagógica, ele tem férias. Então são coisas que vocês vão precisar jogar e conseguir organizar essas aulas. Vocês precisam se basear na BNCC. Então vocês vão pegar a BNCC naquelas páginas que eu coloquei, que tem aquelas fichas com as habilidades para cada ano, vão olhar a ficha do ano de vocês e ver quais habilidades que o aluno precisa desenvolver na disciplina de ciência naquele ano. Ok? Unidade 4.3 da BNCC. Qual que vai ser a estrutura desse trabalho? Então eu preciso de uma breve introdução. Ok? O que é uma breve introdução? Introdução de uma página tá ótimo, galera. Uma página tá ótimo, vocês conseguirem fazer. Se tiver mais, não tem problema, mas uma página já tá ótimo. Vocês vão, nessa introdução, introduzir o que é o trabalho, e em que vocês se basearam para construir esse currículo. Ok? Então, se eu falar o que é o currículo, que esse trabalho é o planejamento do currículo da disciplina de ciências, ok? E quais que foram os documentos que embasaram vocês nessa construção? O que é importante nesse currículo para vocês? Uma página tá ótimo, galera, uma página. Nas normas, bonitinha, tá? Mas é uma página. E aí vocês, para o planejamento, vocês vão precisar considerar que é um professor de ciências que ele tem 2 aulas semanais de ciências. Tá? Então, cada semana ele vai ter 2 horas aulas. E vocês podem escolher em que dia da semana que vão dar essas horas aulas. Uma na segunda e uma na quarta. São 2 geminadas na terça. Vocês podem resolver o dia, ok? Só que tem que manter ao longo do ano os mesmos dias, né? Ok? E aí vocês vão incluir. Vocês podem fazer isso numa tabela. A minha sugestão é uma tabela ou tópicos que vocês vão colocar a data. Então, por exemplo, no dia 23 de junho teve uma aula de estrutura e funcionamento do coração. Vamos colocar lá. Ok? E aí na frente vocês vão colocar qual habilidade que isso está relacionado. Ok? Então vai ter uma habilidade lá, por exemplo, compreender o funcionamento do corpo humano. Entender influências de saúde, não sei o que. Então a habilidade ela é muito ampla. Então vão ter várias aulas que vão estar relacionadas a uma mesma habilidade. Vocês podem fazer isso. E aí eu lembro vocês que era legal se vocês conseguissem colocar, além de aulas de ministrar conteúdo, sugerir uma aula prática. Não precisa ter o protocolo da prática, vocês vão colocar o nome da prática para mim só. Precisa ter dia para revisão, precisa ter dia para prova, né, para avaliação, prova de recuperação. Ok? Precisam incluir isso tudo no calendário. É um desafio aí de Tetris, de quebra-cabeça.
A minha sugestão é isso, vocês colocarem uma tabela ou tópicos. Sempre colocando uma data real, ou seja, uma data do ano de 2019, o nome do conteúdo que será ministrado ou da atividade que vai ser feita e a qual habilidade da BNCC para o ano que vocês escolheram que ele se refere. Lembrem-se que algumas habilidades da BNCC elas vão poder incluir então vários conteúdos, então tem mais de um dia para ser trabalhado. De novo, vocês podem fazer isso em dupla ou individual, sendo que lá no nosso grupo do WhatsApp ou pelo Moodle, né, mas eu acho que é mais prático e rápido pelo grupo do WhatsApp. Vocês podem me indicar os nomes das duplas ou se farão individual. E aí quando vocês indicarem isso, vocês já coloquem qual série que vocês querem trabalhar. É a sexta, é a sétima, a oitava ou a nona. Ok? O nosso interesse é que a gente tenha trabalho de todas as séries. Então eu não vou querer que vocês repitam muito. O que isso quer dizer? Quer dizer que vão ter só 4 grupos, né? Isso pode ser dupla ou pode ser individual, né? 4 duplas trabalhando com cada série. Então se eu tiver lá, olha, o João e a Maria falaram que vão trabalhar com a sexta, a Letícia e o Thiago falaram que vão trabalhar com a sétima, a Alessandra e a Júlia falaram que vão trabalhar com a sétima. Se eu tenho aí 4 grupos que falaram que vão trabalhar com a sétima série, ninguém mais vai poder escolher a sétima série. Tá bom? Como que a gente vai determinar isso? As 4 primeiras duplas que se manifestarem no grupo vão ter prioridade. Ok? Tá? Então vai ser por ordem ali de postagem. Tá bom? Então vocês vão ter que me falar o nome da dupla e qual série vocês vão querer trabalhar. Vocês sabem que eu estou sempre disponível, galera. Então se ficou alguma dúvida de como fazer esse trabalho, eu estou sempre disponível, tanto no grupo quanto por aqui. Semana que vem a gente não vai ter nenhuma outra atividade ou aula de estágio, então vocês podem se dedicar à atividade, mas caso vocês queiram uma videoconferência para a gente conversar e sanar dúvidas, eu vou estar disponível. Ok? Beleza? Abraço então, galera. É isso. Espero que dê tudo certo, ok? Continuem se cuidando. Estamos juntos. Ó, aqui é o calendário, tá? Da CE de 2019. Vou deixar para vocês no Moodle também disponível, tá? Com as datas certinhas. Vocês vão ver aqui, ó. Em amarelinho, início e término das aulas. Então, de 14 de fevereiro até 19 de dezembro. Tem férias de julho aqui, tem alguns feriados. Então, o desafio é o Tetris de vocês. Quais 2 dias da semana eu vou ter aula de ciências e que conteúdos vão ser. Beleza? Abraço grande. Marquem essa data aqui que ela é importante. 19/6, ok? E vamos nos manter em contato. Abraço, galera. Valeu, até mais.